A maioria das pessoas nunca ouviu falar disso, mas deveriam. Há algo acontecendo agora, silenciosamente, que está mudando o modo como o mundo pensa, decide e acredita. O império da mídia tradicional, aquele que moldou gerações inteiras, que escolheu quais verdades seriam contadas e quais seriam esquecidas, está desmoronando. E no lugar de suas torres de transmissão e manchetes de capa, surge uma nova força, invisível, descentralizada e quase impossível de controlar: a internet. Mas será que a liberdade digital realmente nos libertou? Ou apenas trocamos um tipo de manipulação por outro ainda mais sofisticado? Esta é a história do colapso da mídia tradicional manipuladora, e de como a busca pela informação verdadeira se tornou o maior desafio do nosso tempo. Imagine voltar a 1985. Você liga a televisão, e ali está o rosto confiável de um apresentador. A voz é firme, o terno impecável, e o tom transmite segurança. Quando ele diz algo, você acredita, porque naquele tempo, acreditar era o padrão. A televisão e os grandes jornais eram os guardiões da verdade. Eles decidiam o que era notícia e, mais importante, o que não era. Mas essa confiança cega tinha um preço. A verdade era filtrada. O que o público via era apenas a fração conveniente de uma realidade muito mais complexa. Durante décadas, corporações midiáticas e governos caminharam lado a lado, controlando o fluxo de informações. Guerras eram narradas como espetáculos, crises políticas eram moldadas conforme interesses, e escândalos eram enterrados antes que a luz os alcançasse. O público via o que devia ver, nem mais, nem menos. Mas em 1991, com o surgimento da internet pública, um novo tipo de revolução começou. Uma revolução que ninguém realmente entendeu no início. De repente, qualquer pessoa com um computador poderia se tornar uma fonte de informação. Blogs, fóruns e sites independentes começaram a surgir como pequenas faíscas de liberdade em meio ao controle das grandes redes. Pela primeira vez, os cidadãos podiam compartilhar versões alternativas dos fatos. E isso abalou as estruturas do poder midiático global. O que antes era monopólio, agora era caos. O que antes era certeza, agora era dúvida. Mas aqui está a ironia. Enquanto a internet prometia libertar as pessoas da manipulação, ela acabou se tornando o terreno perfeito para uma manipulação ainda mais sutil. No passado, as mentiras vinham de cima para baixo. Hoje, elas vêm de todos os lados. E isso torna a verdade quase impossível de reconhecer. A internet democratizou a informação, mas também a corrompeu. A era da mídia tradicional pode estar acabando, mas o poder de moldar mentes nunca foi tão forte. Os anos 2000 foram um ponto de virada. As redes sociais transformaram cada usuário em uma espécie de editor. As manchetes passaram a competir com memes. As análises profundas foram substituídas por vídeos curtos. O jornalismo perdeu espaço para a viralização, e quando a informação precisa gerar cliques para sobreviver, a verdade se torna apenas um detalhe opcional. A mídia tradicional percebeu isso e tentou se adaptar, criando versões digitais, títulos chamativos e manchetes projetadas para emocionar, mas era tarde demais. Enquanto isso, uma nova forma de mídia crescia nas sombras. Canais independentes, jornalistas autônomos, criadores digitais. Gente sem vínculos corporativos, sem roteiros impostos. Alguns buscaram a verdade com coragem. Outros, apenas o lucro e a influência. Mas o resultado foi o mesmo. O monopólio da narrativa acabou. A informação deixou de ser centralizada. E isso mudou tudo. Agora, a questão é outra. Como distinguir o verdadeiro do fabricado? Quando cada voz diz representar a verdade se fragmenta. O que antes era uma ponte entre o público e o mundo, virou um campo de batalha entre percepções. A velha mídia perdeu o trono, mas a nova mídia ainda não sabe o que fazer com o poder que conquistou. E nesse vazio, surge um perigo ainda maior: a manipulação digital. Hoje, algoritmos decidem o que você lê, vê e acredita. Plataformas de redes sociais coletam seus hábitos, preferências e emoções, e usam tudo isso para te entregar exatamente o conteúdo que mais te prende. Se antes a mídia manipulava pelo controle da informação, agora a manipulação é emocional, invisível, personalizada. Você não é mais apenas um espectador, é o produto. A notícia não é mais feita para informar, mas para te manter preso à tela. Esse ciclo é o novo motor do mundo digital. A cada clique, uma versão da realidade se fortalece, e outra desaparece. A polarização, o medo, a indignação, todos são ferramentas perfeitas para manter as pessoas conectadas. A manipulação de massa nunca foi tão eficiente, e tão invisível. No entanto, há algo fascinante nisso tudo.
A mesma rede que aprisiona também liberta. Enquanto uns se perdem em teorias e bolhas digitais, outros usam a internet como arma de investigação e transparência. Casos de corrupção, crimes ambientais, abusos de poder, todos já foram revelados por cidadãos comuns, munidos apenas de um celular e uma conexão. O que antes seria censurado agora pode viralizar em minutos. E essa é a beleza do caos digital. Ele é incontrolável. Mas a grande questão permanece: quem vai definir o que é verdade? As empresas de tecnologia tentam impor checagens, mas muitas vezes agem como as velhas redes de TV, filtrando, removendo e moldando o que o público pode ver. A diferença é que agora, o poder está escondido atrás de linhas de código e decisões automáticas. A mídia tradicional perdeu o monopólio, mas o controle da informação nunca desapareceu, apenas mudou de mãos. E há um paradoxo profundo nisso. As pessoas dizem querer a verdade, mas o que realmente procuram é confirmação. A internet, percebendo isso, se adaptou perfeitamente. Cada um encontra sua própria versão dos fatos, alimentada por algoritmos que reforçam suas crenças. O resultado: um mundo onde todos acreditam estar certos, e ninguém se entende. A manipulação se tornou horizontal, colaborativa. Todos participam dela, mesmo sem perceber. E se a verdade absoluta não existir mais? Talvez o futuro da informação esteja na descentralização total, dados armazenados em blocos imutáveis, redes que nenhum governo ou corporação possa controlar. Uma mídia transparente, validada por milhares de olhos, e não por um único editor. É uma utopia, mas também uma possibilidade real. Porque toda revolução começa com a quebra da confiança, e estamos vivendo exatamente isso. O fim da mídia tradicional manipuladora não é apenas o colapso de um sistema, é o nascimento de outro. Um sistema que ainda está em formação, onde o poder é disputado pixel por pixel, clique por clique. A humanidade está reaprendendo a comunicar, a questionar, a duvidar. E no processo, redescobrindo o valor da verdade, aquela que não se vende, não se edita e não se apaga. Talvez estejamos vivendo o período mais confuso da história da comunicação, mas também o mais livre. Porque, pela primeira vez, ninguém controla completamente o que você pode saber. A verdade ainda existe, está fragmentada, escondida, mas viva, e cabe a cada um de nós procurá-la. E tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos.